Outros sistemas muito utilizados na indústria são os sistemas químicos. As reações químicas normalmente acontecem dentro de reatores químicos. E a equação que caracteriza a dinâmica desses sistemas é a equação de balanço. Normalmente você tem o quê? Uma taxa do componente X à entrada do reator, menos a taxa do componente X à saída do reator, mais a taxa de produção do componente X dentro do reator, ou seja, a quantidade do componente que é produzida ou consumida dentro do reator. Percebem que aqui essa taxa pode ser tanto positiva como negativa. E tudo isso vai dar igual a quê? A variação que vai sofrer o componente X dentro do reator. Vamos supor o seguinte exemplo. Você tem aqui um reator. Esse reator tem um volume V. E você tem aqui um componente de entrada, uma vazão de uma determinada substância entrada do reator. Essa determinada substância tem uma concentração do componente A, CAI, ou seja, a entrada do reator, e a vazão é dada por F. Dentro do reator acontece a reação química. Devido a essa reação química, a substância a saída vai ter uma concentração Ca do componente A, diferente da concentração CAI que tinha na entrada. E dentro desse reator vai acontecer uma reação química que vai variar a concentração da substância A de acordo com essa expressão aqui, onde K é a constante da reação e Ca é a concentração do componente A em moles. Bom, aplicando a equação de balanço, a gente vai ter o quê? A vazão da substância, a entrada do reator vezes a concentração que tinha o componente A dentro dessa substância, menos a vazão da substância a saída do reator, sabemos que aqui vai ser a mesma, vezes a concentração da substância a saída do reator, menos, aqui seria menos 1, VRA, que seria a reação que acontece dentro do reator, que é essa parte aqui. E tudo isso equivale ao que? A taxa de variação que teve a substância dentro do reator, que seria essa expressão aqui, V, que é o volume do reator, derivada da concentração com relação ao tempo. Bem? Bom, substituindo aqui o RA que foi dado por essa expressão aqui, a gente chega na equação diferencial do reator, a equação dinâmica do reator. Você vê que aqui a variável estado vai ser o que? A concentração da substância A, do componente A dentro da substância. Aqui temos várias variáveis de entrada. Podemos ter a vazão, bem? A vazão, o fluxo da substância que passa pelo reator. Temos também a concentração, a entrada do reator. Ok? E como variável de estado temos o quê? A própria concentração. E como saída vamos ter também o quê? A concentração da saída, que vai ser igual à variável de estado Ca. Isso que acontece aqui. Bom, temos aqui o X é igual a Ca, uma primeira entrada é igual a vazão, uma segunda entrada é igual à concentração inicial da substância, do componente dentro da substância. Então, você vê aqui que essa expressão aqui tem várias não linearidades. Por exemplo, aqui temos o 1 multiplicando o 2, que são as duas entradas, essa e essa. Temos aqui o 1 multiplicando o x, que seria entrada vezes variável de estado. E aqui temos também o x ao quadrado, que seria a variável de estado ao quadrado. Portanto, tem três não linearidades. Bem? Então, aqui a gente precisa fazer o quê? Linearizar o sistema. Bem? Então, a gente vai linearizar utilizando a série de Taylor, como a gente já viu em vídeos anteriores. E então, seria, primeiramente, calcular a derivada parcial de h. Você vê que h é toda essa expressão aqui. Derivada parcial de h com relação a x, avaliado no ponto x0, o i1 0, o i2 0, que seriam o quê? Os valores das variáveis em estado
em regime permanente ou em torno ao ponto de operação onde a gente está trabalhando o sistema. Então, temos aqui variação de H com relação ao x, a derivada parcial de H com relação ao x, dá isso aqui, bem, que seria essa parte aqui, junto com essa parte aqui, bem. Derivada parcial de H com relação a U, seria essa parte aqui, junto com essa parte aqui, bem. E também derivada parcial de H com relação ao 2, bem, que seria somente essa parte aqui da expressão. Bem. Então, colocando a linearização feita, a gente chega nessa expressão aqui, bem? Que seria a equação na forma espaço-estados. Lembrando que o x é a concentração à saída do reator, bem? Aqui o x, e aqui o 1 vai ser dado por quem? Pela vazão da substância que passa pelo reator, e o 2 seria a concentração inicial da substância à entrada do reator. Então, essa aqui seria a expressão em espaço-estado. Matriz A, matriz B, e a variável de estado, certo?